Segunda-feira, eu sei que muita gente acorda hoje já se sentindo atrasada, né? Talvez porque o fim de semana não foi como você planejou, talvez porque você prometeu que ia organizar a vida, pelo menos no domingo, né? E não conseguiu, talvez porque o domingo todo aí passou rápido demais e você realmente está começando a semana com aquela sensação de que deveria estar um pouco mais preparado, ou preparado que realmente você está. Mas eu quero te dizer uma coisa, para de achar que você perdeu a semana porque ontem não aconteceu como você imaginou. Não acho que você perdeu o dia porque você não fez tudo ontem. Que esse pensamento é exatamente o tipo de armadilha que faz com que as pessoas abandonem mesmo seus objetivos e seus objetivos mais importantes. A pessoa cria um plano perfeito, né, ir para domingo, por exemplo, não consegue cumprir e já entra na segunda-feira acreditando que começou errado, que acabou, que não dá mais tempo. E aí seu cérebro faz o resto, né? Agora já era. Segunda-feira, segunda que vem eu organizo melhor. Quando eu estiver mais preparado, eu recomeço, eu faço. E é assim que mais uma semana vira um mês, que mais um mês vira um ano, e a sua vida continua exatamente igual, sem mudar nada. Sou Maria Jerônima, estudo neurociência, né, comportamento humano já tem alguns anos, hipnose, espiritualidade, e agora também faço psicanálise. E uma das coisas mais importantes que eu tenho aprendido, e comigo mesmo, tá? É que o cérebro adora transformar pequenos desvios em desistências completas e totais, porque ele gosta de tudo ou nada. Ou você faz perfeito ou você não faz. Ou você segue o plano inteiro ou você abandona tudo. Só que a vida real a gente sabe que não funciona assim, né? As pessoas que constroem resultados não são aquelas que nunca vão falhar. São aquelas pessoas que retomam rápido, essa é a diferença. E eu estava pensando justamente nesse ponto hoje, que eu acabei de chegar da academia. Porque ontem eu queria ter gravado esse vídeo, não consegui. Queria ter organizado mais algumas coisas. Queria ter acordado de madrugada para fazer academia e não fui. Queria ter feito tudo certinho, mas não aconteceu. E sabe o que mudou hoje por causa disso? Absolutamente nada. Porque a segunda-feira continua aqui. A semana continua aqui, as oportunidades continuam as mesmas, continuam aqui, e eu continuo responsável pelas minhas escolhas, todos os dias, as escolhas de agora, de depois. Talvez essa seja uma das maiores maturidades que uma pessoa pode desenvolver, e que eu estou desenvolvendo agora aos poucos. Parar de transformar pequenas falhas em justificativas para desistir. A neurociência explica que o nosso cérebro, ele sempre vai buscar previsibilidade, né? Lembra? Ele gosta muito de segurança. Ele gosta de padrões. E quando você cria o hábito de abandonar algo toda vez que sai do plano, ele aprende isso. Então fica fácil, né? Ele começa a acreditar que qualquer interrupção significa desistência, é o fim do processo. Mas quando você aprende a retomar, o seu cérebro também aprende. Ele sabe que é uma questão de pausa e não de abandono. Que um atraso não é fracasso. Que um dia ruim não destrói uma semana inteira, um mês inteiro. E por isso que eu quero te fazer uma pergunta simples nessa segunda-feira agora. Você está começando aí a sua semana reagindo ao que aconteceu ou você está construindo o que pode acontecer? Porque existe uma diferença entre essas duas possibilidades. Quem reage passa o dia inteiro olhando para trás e quem constrói passa o dia inteiro olhando para frente, para o que você tem agora. Quem reage fica preso no que não fez. Quem constrói usa a energia do que ainda pode fazer. E eu acho que uma das coisas mais importantes para começar uma semana bem não é ter uma agenda perfeita, não é ter todos os passos aí perfeitos, é ter clareza. Clareza sobre o que realmente importa, clareza sobre as 3 ou 4 coisas aí que podem fazer diferença nos seus próximos dias, nos seus próximos meses. Porque a verdade é que o cérebro ele também não precisa de 20 metas ao mesmo tempo, e de 20 metas grandes. Ele precisa de direção. Então, ao invés de você pensar em tudo que você precisa resolver, pensa em uma coisa só. Qual que é a ação que você tem que repetir de hoje até sexta-feira e ela pode melhorar a sua vida? Talvez seja caminhar, talvez seja estudar um pouco mais, talvez seja produzir conteúdo, talvez seja controlar seus gastos, talvez seja colocar seus gastos na planilha, talvez seja finalmente concluir uma tarefa que você vem adiando, aí zerar seu WhatsApp, por exemplo. Não precisa ser algo grandioso, precisa ser algo repetível, porque o cérebro ele muda através da repetição. A psicanálise fala muito sobre padrões inconscientes, e talvez um dos padrões mais destrutivos seja acreditar que você precisa esperar o momento perfeito para recomeçar. E isso acaba virando realmente uma questão psicológica, né? O tempo, né, o momento perfeito não existe. O que existe é o hoje, e hoje é segunda-feira. Não a segunda-feira ideal, não a segunda-feira planejada, não a segunda-feira que você imaginou ontem, talvez, mas a segunda-feira real, é a que existe agora. E a vida acontece na realidade, não no plano perfeito que estava na sua cabeça. Então eu quero te desafiar
a fazer uma coisa diferente essa semana. Pare de tentar recuperar o tempo perdido. Pare de tentar recompensar ou compensar aquilo que você não fez ontem, sábado ou qualquer outro dia. Pare de começar a semana já se sentindo culpado. Apenas escolha uma direção e siga, sem desculpas. Porque prosperidade definitivamente não nasce de semanas perfeitas. Prosperidade nasce da capacidade de continuar. Nasce realmente da capacidade de você retomar, de você levantar. Nasce da capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando as coisas não saírem exatamente como a gente planejou, como a gente queria. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje, né? Você não perdeu a semana porque o domingo não foi perfeito como você imaginou. A semana acabou de começar. Agora vamos fazer dela aí algo realmente que a sua versão de sexta-feira vai agradecer.